Fala galerinha, galerinha, boa noite pessoal, show de bola com vocês. Estamos aí ao vivo para a nossa quinta e última aula da Operação Fiscal 2022. Esse super evento que está sendo realizado, né, durante toda essa semana. Hoje estamos aí com a quinta aula da Operação Fiscal. Galera, já sobe aqui o foguinho, né, para avisar o resto do pessoal que a gente está lá ao vivo. Já comenta aí também se você está curtindo a Operação Fiscal, se você já assistiu às outras aulas, né? Comenta aí também para eu saber quem já está nos acompanhando aí na Operação Fiscal durante toda essa semana. E vamos lá para a nossa quinta aula hoje. Vamos falar aí sobre a preparação para provas discursivas com a Vandinara, tá, pessoal? A Vandinara aí, que é auditora fiscal da Cefaz Rio Grande do Sul, né? Já passou aqui por Santa Catarina também. E é professora aí da Escola de Auditores e de Discursivo. Então vai passar pra gente os bizus de como encarar as provas discursivas, tá? Enquanto a Vandinara entra aqui, eu quero ver o foguinho aqui subindo, o foguinho de vocês, né? E os comentários aí de quem está acompanhando a nossa operação fiscal. E o que estão achando aí do nosso super evento, né? Do nosso super evento aí. Só avisando aqui a galera no Telegram. Quem não assistiu às 4 primeiras aulas, pessoal, eu deixei lá disponível no YouTube, tá? Também. E aproveitando para relembrar que após essa aula, a nossa missão não para. Na verdade, a nossa missão está só começando, né? Então, durante esses 5 dias, a gente está trazendo diversos conteúdos bacanas para vocês. Mas a missão não para não. No dia 27, na segunda-feira, nós começamos aí o Destravando TI para Concursos Fiscais e Controle. O evento em que 3 aulas eu vou te mostrar quais são os erros que você jamais deve cometer no estudo dessa disciplina, o que realmente importa e como você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. Beleza? A Vandinara já vi que ela já está por aí. Vandinara, só mandar o convite para a gente já trocar aqui uma ideia com a galera aí sobre preparação de provas discursivas. É muito importante se preparar para a prova objetiva, mas a prova discursiva, geralmente também vários últimos concursos, tem tido um peso bem significativo. Então é importante saber como que nós podemos aí nos preparar em alto nível para as provas também discursivas, né? Além das objetivas, obviamente, tá? Deixa eu ver aqui a Vandinara, deixa eu mandar o convite aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar o convite. Beleza? Pronto, já recebi aqui a solicitação. Vamos lá. Galera, vai subindo o foguinho aí, ó. Chegou ela, Super Vandinara. Vandinara, hoje eu não te recebi com musiquinha, tá? Porque o Instagram costuma barrar com direitos autorais. Inclusive, na nossa live do ano passado, eu fiquei recebendo notificação lá que estava tendo direitos autorais. Então, não tem Hit the Road Jack hoje, não. Mas, desde já, muito agradecido por ter topado aí mais uma participação em mais uma operação fiscal. Segundo ano que estamos aí nesse projeto, tá? Já te apresentei aqui um pouquinho, mas antes de começarmos no tema, né, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando. Show de bola! Boa noite, Ramon. Prazer estar aqui participando, né? Segunda vez que eu participo da Operação Fiscal, um evento muito legal, sempre traz informação que os concurseiros realmente querem saber, né? Lembro que na outra Operação Fiscal a gente falou sobre a carreira, enfim, né? Não só sobre o sofrimento, mas também um pouquinho mostrando como vai ser depois, né? Então, muito legal e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Meu nome é Vandinara, para quem não me conhece. Eu sou auditora fiscal, né? Auditora fiscal do Rio Grande do Sul. Passei no concurso Santa Catarina junto com o Ramon, fiquei um tempo lá, agora retornei, né? Pedi recondução para o cargo do Rio Grande do Sul. E trabalho aí com mentoria, provas discursivas, orientação para os concursos, focado principalmente nas carreiras de auditoria, fiscal e controle. Hoje a gente está aqui para falar justamente das discursivas nas provas fiscais, certo? Então, estou aí para responder, né, naquilo que a gente puder ajudar, responder, orientar os alunos aí com relação às discursivas. Show de bola, show de bola. Galerinha, sobe o foguinho aí, porque a live merece demais. Quero ver o foguinho subindo aqui, ó. Aqui virou a marca registrada da Operação 2022, a subida do foguinho aqui. Então, sobe o foguinho aí. Quem quer ser o próximo auditor, quem quer ser a próxima auditora, sobe o foguinho aqui.
Reza a lenda que aumenta as chances, viu? Reza a lenda que, na Vai verdade, é duvidar, assim, vai ó. duvidar para quê, né? Vai duvidar Quem para não, quem não sobe o foguinho, na verdade, diz que é uma questão fácil na prova. É aquela questão que você faz certo e marca errada no gabarito. Então, assim, se é verdade ou não, eu não sei, mas não arrisca, né? não arrisca, não arrisca. Show de bola, show de bola. Vamos lá então, vamos. Pessoal, vocês podem deixar as dúvidas de vocês, tá? Eu sugiro que deixem as dúvidas aqui na interrogação que tem aqui embaixo, porque aí ela fica salva aqui para a gente depois ir desenvolvendo as dúvidas com vocês, tá? Porque às vezes se vocês colocarem nos comentários, nem sempre a gente vai estar podendo parar para ver, e aí a gente não consegue, muitas vezes, conseguir tirar dúvida. Ok, então vamos lá. Se falando de área fiscal, né, concursos fiscais, esse é o nosso foco aqui da operação fiscal. A primeira coisa, né, assim que é importante a gente saber é o que que se tem de perfil de cobrança em termos de prova discursiva nos concursos fiscais. Nós temos alguns concursos que cobram provas discursivas, mas dependendo da área, a gente pode ter formas de cobrança um pouco diferentes. Então, eu queria que você falasse aí para o pessoal, Vandinara, esse perfil, existe algum perfil? Existe algum padrão em termos de cobrança? Né? Aquele que pode ou mais, cobrar mais ou menos, etc., nas provas discursivas, de físicos especificamente? Bora, ótima pergunta. Vamos lá, então. Existe sim um perfil de cobrança, né? E aí a gente precisa separar um pouquinho as coisas. Receita Federal, fiscos estaduais e municipais. Por que separar um pouquinho as coisas, né? O perfil de cobrança é diferente? É, né? Vamos ver se vai continuar sendo. É diferente, digo hoje, mas até pelo fato de que na Receita Federal as discursivas já são aí tradicionais, né? Já tem esse perfil de cobrança, enquanto fiscos estaduais e municipais era a minoria, mas cada vez mais vem aumentando essa cobrança das provas discursivas e aí construindo esse perfil, né? Então, vamos ver se com a próxima prova aí da Receita Federal se fica um pouco mais alinhado. Mas o que tem sido esse perfil de cobrança, né? Nesse período aí, vamos falar aí dos últimos 6, 8 anos, que tem se intensificado essa cobrança das provas discursivas na área fiscal. Bom, primeiro falando com relação às matérias, né? Aquelas que costumam ter uma pertinência maior com a cobrança. Primeiro, antes de falar das matérias em si que costumam cobrar na área fiscal, salientar justamente isso, que, obviamente, a gente tem conteúdos ali que às vezes nem são tão pertinentes, mas que a prova da área fiscal, de uma maneira geral, tem buscado pesar, né? Ou seja, as matérias que mais pesam, as matérias que aparecem no concurso, elas têm uma pertinência com a atividade que a gente vai ter, né, com o nosso dia a dia de trabalho, né? Inclusive por isso o peso de TI aumentando cada vez mais, né? Justamente então é tributário, legislação tributária, contabilidade, então são realmente matérias que no dia a dia são muito pertinentes. E a prova fiscal, a prova discursiva na área fiscal, eu tenho gostado, muitas vezes, em muitos casos, justamente porque ela tem ido mais para uma linha de estudos de caso, de cobrar muitos estudos de caso. Nem sempre é assim, a gente tem questões mais diretas, mais conceituais, né? Mas eu gosto muito da cobrança do estudo de caso, justamente pelo fato de que ele mantém essa ideia de aproximar cada vez mais o que é cobrado em prova com a realidade que vai se encontrar depois no dia de trabalho. Porque o estudo de caso nada mais é do que uma situação ali, uma narrativa de uma situação hipotética, né? Mas procurando retratar o que acontece ali na realidade da ação fiscal contribuinte, da relação fisco-contribuinte e tudo mais. Então, e consequentemente, acaba abordando muitas matérias mais pertinentes a esse dia a dia, né? Muito comum a cobrança de auditoria, legislação tributária, direito tributário, porque é isso, né? Auditor fiscal vai ser auditoria em cima, principalmente, da legislação tributária. Então, tem sido muito frequente questões, principalmente em cima dessas três matérias, principalmente direito tributário e legislação tributária, mas também com enfoque em auditoria, justamente porque ele coloca uma situação, né, hipotética e você precisa se posicionar, resolver, digamos assim, aquela situação. Então, e o que difere, né,
Por que que isso é uma forma, podemos dizer que isso é uma forma de cobrança? A forma de cobrança no sentido de delimitar as matérias, né? São cobradas outras matérias, mas se a gente for avaliar as mais cobradas, acaba ficando aí direito tributário, legislação tributária, auditoria, e com esse perfil de questões não tão conceituais e não tão diretas, óbvio que o conceito, enfim, esse entendimento sempre é necessário, mas isso aplicado a um caso concreto, justamente porque é o direito tributário é isso, né? Na prática, nós não vamos ter uma prática ali conceitual, preto no branco, certinho. É aquela situação que. E justamente por isso que o direito tributário é tão. Tem essa questão tão judicante, tão litigante, né? De a gente ter tanta jurisprudência. Porque a situação, né? A hipótese de incidência prevista e o mundo real nem sempre encaixa 100%, né? Então, é interessante isso porque você a questão conceitual é isso, é a caixinha, né? Conceito é conceito, é o que está na lei, e às vezes a banca avança um pouquinho e cobra uma jurisprudência. O estudo de caso não é tão quadradinho assim, né? Porque quando a gente pega uma situação hipotética, enfim, eu tenho vários caminhos pelos quais eu posso ir. E assim é na prática, na auditoria, a gente tem vários caminhos, né? E aí surgem as teses, enfim, pelas quais você pode ir para concluir essa auditoria. Então, resumindo a questão do perfil de cobrança, principalmente essas matérias, colocaria aí, lógico, a gente pega uma Cefaz DF da vida, né? Onde lá muitas matérias, até o direito financeiro poderia ter sido cobrado nas discursivas, mas para sintetizar, né, são aquelas matérias que acabam sendo as mais importantes também para a prova objetiva que tem sido cobrado aí na discursiva. E um perfil muito de estudo de caso, né, de análise de uma situação em si e não apenas aquela questão mais direta e mais conceitual. Perfeitamente. Isso, assim, a gente está falando mais para fiscal, mas acho que se assemelha bem com a área de controle também. Na área de controle, geralmente, costuma cobrar estudo de caso justamente o próprio trabalho, né, do cargo. Eu lembro que nas provas que eu fiz de controle era justamente isso. Dava uma situaçãozinha hipotética e, olha, você atuando aqui enquanto auditor e tal, qual que é o parecer, né, que você daria nessa situação aqui? No caso da área fiscal também, tem esse foco, né, no estudo de caso, porque você está entrando ali para fazer uma auditoria, para fazer uma fiscalização. Então é importante. E aí, sim, cada vez mais a gente percebe isso nas provas, né? Que as provas elas estão trazendo, inclusive na própria disciplina de auditoria, por exemplo, isso fica bem claro, elas já estão meio que indicando assim, olha, eu quero que tu já venha meio pronto, né? Quando o edital cobra ali a auditoria contábil, ele já está dizendo, olha, eu já quero que tu venha pelo menos sabendo como é que faz alguma coisa. Então, é bem interessante essa abordagem de estudo de caso. Lógico, as provas conceituais, né, elas têm sua funcionalidade e tal, mas não se compara com estudo de caso, que aí já vai tá, até toda a questão de raciocínio envolvida, né, de construção Perfeito. de raciocínio do candidato. Né, vai ter um teste bem legal. Show de bola, show de bola. Pessoal, podem deixando as dúvidas aí, né, na interrogaçãozinha ali embaixo. Sobe o fogo aí para quem gostou já da primeira explanação, né? Vandinara, eu sei que você acompanha já o pessoal nas provas discursivas há um bom tempo, né? Você tem aí a Escola de Auditores agora, que é a preparação completa aí para a galera da área fiscal. Inclusive, acho que está com inscrições abertas. Quem quiser conhecer depois, segue aí a Vandinara e dá uma olhadinha lá na Escola de Auditores. E ao longo de todo esse tempo aí que você prepara e acompanha candidatos estudando para provas discursivas especificamente nesse ponto, você tem percebido assim, algumas dificuldades mais constantes, mais comuns que a galera tem sentido nessa preparação? Dá para elencar assim, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Para falar na dificuldade na preparação, vamos falar naquilo que é a dificuldade na prova, né? A dificuldade com as discursivas em si. Porque afinal, né, concurseiro estuda, né? Concurseiro tem que estudar, estuda muito, enfim. Qual seria a dificuldade a mais, né? A novidade aí com relação às discursivas? Eu vejo que tem duas principais dificuldades ali. A primeira é justamente de não se escrever, né? Cada vez menos a gente escreve, né? A gente hoje só digita, né? E ainda assim, cada vez menos a gente escreve ali
né, um texto com essa necessidade de fazer uma construção dissertativa, né, com argumentos que tenham um desencadeamento ali lógico, né, que guardem ali a sua coerência, a sua coesão com a conclusão, enfim. Então, a primeira trava é isso, fazer algo que você não costuma fazer. E aí você é uma dificuldade que transcende, né, a questão de você estar bem preparado para o objetivo, né? Então, você estudou muito, você sabe muito, né? Consegue responder isso escolhendo entre alternativas, mas na hora de ter que escrever sobre isso, dá uma travada. No primeiro momento, justamente por essa falta de prática, né? Falta de prática de escrever. Então, não, ok, eu até sei esse conceito, mas isso aqui para mim é 2 linhas, não 40 linhas aqui para eu escrever sobre tudo isso. E aí dá aquela travada, né? E não consegue desenvolver o conteúdo. Então, a primeira grande dificuldade é essa, a falta, né, de hábito, de prática de escrever mesmo. E a segunda grande dificuldade vem justamente dessa questão da forma de cobrança, né? De exigir, como você bem colocou ali, um raciocínio maior sobre a resposta. Ou seja, não basta eu ter decorado, né? Principalmente quando você tem o estudo de caso, não basta eu ter decorado, não é apenas a questão conceitual, decorei o conceito, né? Decorei as jurisprudências. Não, você vai precisar raciocinar sobre isso em cima de um caso concreto. Então, essa é uma dificuldade grande, principalmente se o aluno não tem a prática das discursivas como algo comum, justamente porque você só vai desenvolver esse raciocínio de aplicar o caso concreto, enfim, praticando em outras questões com esse mesmo nível de cobrança. Então, eu vejo que as duas principais dificuldades são essas. Primeiro, travar ali com a questão de não ter o hábito de escrever, de organização das ideias de uma forma estruturada, né, de uma forma sequencial, guardando ali uma lógica. E a segunda dificuldade vem justamente em função dessa forma de cobrança, que é aquele. Porque a gente, quando está se preparando para a prova objetiva, a gente joga o jogo. Qual é o jogo? É memorização, é decorar o que tem que decorar, enfim. Coisa... Então, se você for querer entender tudo, esquece. Tem coisa que você tem que decorar, aceitar, e era isso. Esse é o jogo. É o jogo. Se quiser entender o PMBOK, tá ferrado. Exatamente, decora e vai para frente. E nas discursivas, somente a decoreba, para esse tipo de questão que tem se mostrado cada vez mais frequente nas provas da área fiscal, não é suficiente, porque não basta você ter decorado a norma, você precisa ver um caso concreto e saber de tudo que você estudou, o que eu aplico aqui, como que isso se aplica aqui, né? Então, as duas grandes dificuldades são essa. Uma, do ponto de vista de prática, e aí não tem jeito, é escrevendo mesmo, né? Porque essa questão estrutural de entender que você precisa introduzir o assunto, que o seu desenvolvimento tem que trazer uma sequência ali lógica e ordenada de argumentos que façam sentido com aquilo que você vai concluir, né? A estrutura de um texto dissertativo, que é o modo mais comum aí de cobrança, e segundo, a forma de cobrança. Então, e as duas coisas se resolvem como? Praticando. Não tem outro jeito senão praticando. E aí, quando eu digo praticando, não é você pegando uma questão para resolver, não sei a resposta. Então, eu vou olhar o espelho aqui, vou dar uma estudada. Não, você precisa praticar, né? Tem que escrever mesmo, tem que se colocar naquela situação que não tem outra saída. Você vai precisar escrever sobre o assunto. Perfeito. Dois pontos aí, até aproveitar, acho que dá para a gente achar ali uma pergunta do novo tempo ali. Primeiro sobre a escrita, né? Eu não uso caderno desde o ensino médio. Então, assim, imagina para eu chegar numa prova discursiva com minha letra linda e para o examinador entender, né? Assim, então, para o examinador entender já é um processo aí. Mas, beleza, acaba dando certo. Então, já até cheguei a tirar nota 10 em discursiva, né? Fechar a prova discursiva. Mas, realmente, isso é uma questão importante, né? Principalmente quando a discursiva tem peso relevante dentro da prova, né? Que é o que tem acontecido em alguns físicos. Eu acho que a Receita Federal ela tem um peso bastante importante da prova discursiva. 25 a... Quanto? 25 a 30%. 25 a 30% da prova. 23, 24 auditor, quase 30 analista, né? Então, sim.
Ou seja, como eu costumo dizer, é pontuação suficiente para mudar o jogo todo. Né? Você estava entre os primeiros, vai lá para o final, estava quase fora, entra, é pontuação para mudar toda a realidade ali. Exatamente. Inclusive, acho que teve discussão que já me jogou, me tirou de fora das vagas e me jogou para dentro das vagas, né? Porque faz diferença. Lógico, assim, se é aquela história, né, Wagner? Se a pessoa não vai estar bem na objetiva, aí não vai ser a discursiva que vai salvar exatamente. Pode ser que melhore a situação. Mas se a pessoa nunca estudou contabilidade, direito tributário, né? Aí não tem Aí não vai jeito. nem, essa aí não vai ter nem a discursiva corrigida, né? Não vai ter discursiva Tá. corrigida, né? Mas quando a discursiva vale muito bem, então tem que ir para cima. Mas eu queria encaixar aqui a pergunta do Novo Tempo, né? Porque justamente falando sobre uma dessas duas dificuldades e um pouquinho do que a gente falou do perfil, né? Ele está pedindo aí para dar um exemplo de algum caso concreto, só para a gente ter uma noção, porque tem muita gente que está começando, né? Muita gente está na operação fiscal que está começando realmente. De um caso concreto de como poderia ser uma cobrança, é isso? Isso, só uma ideia de como seria uma Perfeito. cobrança. Perfeito, né? Então, a gente falou em questões mais conceituais, né? E nós falamos em questões mais estudo de caso, né? Questões que exigem, além, né, de conhecer e de saber os conceitos, ter um raciocínio prático sobre a aplicação daquilo que você estudou. Então, a questão mais conceitual é aquela, né? Defina conforme, defina domicílio tributário, né? E no seu texto traga os entendimentos jurisprudenciais a respeito do caso. Pronto, você vai falar ali o que é domicílio tributário, se o contribuinte que elege, em que situação que o fisco pode arbitrar, né, essa questão do domicílio, a jurisprudência que envolver isso, né, o que tem de relevante jurisprudencial a respeito disso. Pronto, é uma questão que não tem muito o que raciocinar, é saber o que foi perguntado, né? Já uma questão mais estudo de caso seria justamente, né, uma narrativa envolvendo, né, por exemplo, uma operação de fiscalização na qual foi encontrado mercadoria XYZ em um local diferente do estabelecimento que está credenciado lá na Secretaria da Fazenda e tal, né? Enfim, e pedir, né, que naquela situação você diga qual seria para fins de constituição do crédito tributário o estabelecimento, né, o local do fato gerador, enfim, ou seja, e agora eu fico com o conceito que diz que o domicílio é tal, aquele que está lá no cadastro, né, porque afinal identificou o contribuinte, eu sei que é dele, né, enfim, ou, né, mas a mercadoria foi encontrada ali, né, estava desacompanhada de documento fiscal, ou seja, só dominar o conceito, você não consegue resolver. Você tem que saber, ok, eu sei o que é domicílio, né? Eu sei que tem situação que o fisco pode arbitrar, né? Eu sei que tem algumas inferências, algumas decisões do STF que limitam um pouco essa questão. Ou seja, você tinha certeza dos conceitos, você sabe que é domicílio tributário, né? Ou seja, aquela primeira questão seria relativamente fácil para você discorrer sobre aquilo. Aqui a questão já mudou um pouquinho, né? Aqui, às vezes, você sai da prova, lê o seu material e continua sem saber a resposta. Você vai ter que esperar aí o espelho para ver, né, né, será que eu perdi alguma coisa, tinha algum detalhe lá que aí não poderia, caía numa exceção. Essa é a diferença da questão mais conceitual, mais direta, para o estudo de caso, que é uma questão bem mais aberta, né? Você tem que ver tudo que você. Porque às vezes, dependendo de toda a narrativa daquele caso, daquela situação hipotética que foi narrada, estava falando de domicílio tributário, mas tinha um outro detalhezinho que foi citado lá que eu tinha que usar até uma outra regra lá do CTN para poder resolver aquela situação. Ou seja, ela é muito aberta, você tem que estar muito mais ligado naquela narrativa, né? Ou seja, ninguém te pergunta diretamente apenas. Tem uma série de coisinhas que podem estar perdidas, podem nem estar na pergunta, mas sim no caso que foi narrado, né? Então, essa é a diferença, e acho que deu para entender um pouquinho de qual seria a diferença, né? Perfeitamente. O novo tempo pode confirmar isso, deu para entender, mas é justamente isso, né? É uma situação que vai mais ou menos dizer o que é que você vai encontrar na prática quando você for aprovado. Quando você estiver atuando como auditor fiscal, você vai
encontrar uma situação que não é assim, né? Você vai estar lá fiscalizando, você não vai chegar lá e ninguém vai te perguntar o que é o domicílio tributário, ou ninguém vai te perguntar, né, o que é a diferença de taxa para imposto. Não é isso que vai acontecer. Vai estar lá a situação, sei lá, você vai parar um caminhão e aí vai estar lá contar as peças e aí como é que eu tributo aquilo ali? No caso concreto, você não tem nota fiscal, você não tem, sei lá, você não tem de repente nada de preço exposto ali, como é que você faz? Você arbitra, você não arbitra? Você tem que usar alguma referência? O que é que você tem que fazer? Então, são situações que o auditor vai encontrar no dia a dia, né? Inclusive, Vandinara, falando para a galera, né? Quem não assistiu a Operação Fiscal 2021, tem lá no YouTube a live que a gente fez justamente sobre a rotina do auditor fiscal, né? O que é que faz o auditor fiscal? Principalmente porque tem muita gente chegando aqui agora e não sabe ainda o que o auditor fiscal pode fazer. A gente fez super completa lá uma conversa com a Vandinara, falando sobre as várias possibilidades do que o auditor fiscal pode fazer. Então, para quem quiser entender um pouquinho melhor, pode ir lá no meu YouTube que está completinho lá essa live anterior. E aí, como a gente tem aqui muito, aproveitando aí essa questão do estudo de caso, da prática do dia a dia do auditor, como aqui a gente tem muito concurseiro fiscal nos acompanhando, que já sabe de legislação até mais que a gente, né? Estão ali estudando. Eu gosto de dar um exemplo de um caso prático, né? Do plantão. Plantão é quando vem as dúvidas, os questionamentos, enfim, né? E essa foi até lá no plantão ali que a gente responde, aí em Santa Catarina, né? Não fiz Santa Catarina. Que a gente tinha as perguntas. Bom, vocês, o pessoal de TI não tinha, né? Mas que a gente tinha, né? Os questionamentos que vinham pela internet. E tinha um questionamento, vamos ver que o pessoal aí responde da maneira certa, que era de um contribuinte, né? Que ele estava contando uma situação que era a seguinte: ele recebeu um pedido grande, sei lá quantos milhares de reais era a nota fiscal, né? Ok, né? Um cliente que já tinha comprado outras vezes entrou em contato, fez o pedido. E ok, disse que ele ia mandar retirar lá com uma transportadora dele mesmo, enfim, ou seja, ia mandar retirar, ok, né? Já era cliente, comprava faturado, ok, enfim. Ele produziu, entregou, o caminhão do cliente chegou lá, ele entregou, foi. E, ok, alguns dias depois ele descobriu que não tinha sido o cliente que tinha feito o pedido, né? Porque vocês também estão estudando a auditoria fiscal. A gente tem, na nota fiscal eletrônica, no documento fiscal eletrônico, a gente tem os eventos, né? E quais são esses eventos, né? Tem a autorização, enfim, tem quando passa por um posto fiscal, e tem um evento que é a confirmação. Ah, eu sou contribuinte, fui notificado que foi emitida uma nota aqui para mim. Eu posso confirmar, eu posso dizer, desconheço essa operação. E o cliente dele disse que desconhecia a operação. Eu não comprei isso, eu não recebi isso. Ou seja, alguém se passou pelo cliente, fez o pedido a prazo, disse que ia retirar, foi lá, comprou, pegou seu caminhão, levou e ninguém nem sabe quem é essa. E, ou seja, ele estava dizendo que, ou seja, foi roubado. E aí, como aquela nota, né, o próprio destinatário não confirmou, ele queria cancelar a nota, não queria pagar aquele imposto, né? E aí, o que eu pergunto para vocês? E aí, a gente autorizou o cancelamento, que já tinha passado do prazo, né, ali. A gente autorizou esse cancelamento e esse ICMS, de fato, não era devido? Né? Esse é um tipo, poderia ser uma questão, né? Uma questão envolvendo mais, né? Eu não faria uma questão tão fácil assim, mas poderia colocar outros dificultadores no meio da questão, mas poderia ser uma questão. E aí, né? Porque aquela operação para aquele contribuinte ali não aconteceu, né? E aí você lá no plantão, nossa, coitado do cara, carga de 100 mil reais, o que ele vai fazer? Não sei qual é o fato gerador. É a saída da mercadoria. A mercadoria saiu? A mercadoria saiu? Aconteceu o fato gerador? Mas ele foi roubado, mas se perdeu a carga. Tenha seguro, meu filho. Não sei o que tu fez, mas o fato gerador aconteceu. Se foi um calote, se não foi, se foi um golpe. Aquela mercadoria efetivamente saiu? Saiu. Qual é o fato gerador, né? Ou seja, e é uma questão que poderia deixar muita dúvida ali, né? E até ele pode entrar com algum questionamento, porque, né, tributário tudo se questiona, mas o fato gerador ocorreu. Então, essa é o tipo de questão, né? Ou seja, você vai lá na norma, a princípio, né, você não vai achar nada assim tão direto, você vai sair da prova e vai continuar com aquela dúvida. E no caso aqui não era nenhuma questão, né?
é uma situação aí de plantão fiscal que vocês vão encontrar muitas histórias, né? Muitas e muitas histórias. Isso é importante que o direito tributário tem várias dessas coisas, né, pessoal? É um dos princípios fundamentais que a gente estudava no comecinho, é pecuniary knowledge, né? Então, o dinheiro não chega. Então, o correto fato gerador não importa de que é. Ah, é venda de droga. Não importa, tem que ter imposto. Às vezes ninguém consegue cobrar, É, mas, exatamente. mas que incide, incide, né? Incide, incide. Então, tem coisas que o coração, o emocional, não pode ser superior ao que vale, né? A regra que vale. Então, Até porque também. exemplo bem bacana. Mas não era de fato aquela operação. Mas não é a gente que vai ver se foi calote, se não foi, se realmente era o destinatário. Ah, será que ele está falando a verdade? Não está? Né? Ele mesmo disse que a mercadoria saiu, ok? Para mim, morreu ali, né? Perfeitamente, show de bola. Galerinha, vai subindo o foguinho aí, ó. Essa história merece muitos foguinhos aí. Dois exemplos já aí de questões possíveis, assim, né? De ideias de questões, modelos de questões. Eu acho que é interessante a gente falar isso para que quando a legislação na prova objetiva tem sido cobrado muito decoreba, né? A nossa prova até teve lá algumas questões mais práticas, a gente tinha que ter que calcular ITCD, não ficou tanto só na decoreba, por exemplo, mas tem que ser cada vez mais, mais decoreba. Então você vem do estudo para a prova objetiva ali querendo decorar tudo, decorar a lei, decorar e tá certo, vamos jogar o jogo. Mas pensando na discursiva, quando o concurso tem discursiva, você tem que fazer sempre esse raciocínio. Ah, ok, isso é o fato gerador tal. Tá. E na prática, como seria isso? Ou seja, não só decorar, mas tentar imaginar na prática, já pensando essa situação, justamente pensando numa discursiva. Ninguém... Na objetiva, beleza, vai vir bem decoreba mesmo, tem sido assim. Mas na discursiva, ninguém vai te perguntar quais são os fatos geradores do ICMS. Não, esquece, né? E na objetiva, inclusive, o pessoal tem que ter cuidado com a fonte que está sendo dada na questão, né, Vanessa? Às vezes, você vai pegar, por exemplo, a legislação tributária, você vai pegar a Lei Candir dizendo uma coisa e o regulamento do ICMS do Estado dizendo outra. Se a questão perguntar sobre a Lei Candir, você vai responder segundo a Lei Candir. Se a questão perguntar segundo o regulamento, é segundo o regulamento. Ah, mas a jurisprudência do STF diz diferente. Beleza, aí tem que perguntar segundo a jurisprudência, você responde segundo a jurisprudência. Na objetiva, geralmente é isso. Ah, mas lá, na minha questão, sei lá, vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Ah, mas na minha questão está dizendo que incide ICMS sobre a aeronave e embarcações. Aí a questão perguntou segundo o regulamento. Segundo o regulamento. Vai olhar no seu regulamento. Se tem no seu regulamento, incide. Ah, mas o STF já decidiu que não. Beleza. Aí se a questão não fala nada, por exemplo, né? Ou uma questão de direito tributário, aí beleza, é outra história. Então tem que estar muito ligado na forma como é cobrado. Exatamente. Na questão de legislação tributária, se não fala nada, é conforme a legislação do Estado. Ah, ocorre fato gerador na saída para estabelecimento do mesmo titular. É legislação tributária, tá lá no regulamento, esquece, a não ser que... E questão de legislação tributária, dificilmente, né, na objetiva vai te cobrar jurisprudência, porque é legislação tributária. A legislação tributária é legislação tributária. Agora, na de direito tributário, se não disser nada, aí é o entendimento que já está consolidado, né? O entendimento consolidado é isso, porque o direito tributário, ele é tudo, inclusive o entendimento jurisprudencial. Agora, a legislação tributária é legislação tributária, você vai responder conforme a legislação. Pode ter essa variação, que aí você vai ter que ver se é lei Candir ou se é o regulamento, se é a lei do Estado, né? Mas a jurisprudência na legislação tributária só se for pedindo ela mesma. No direito tributário, não. Você tem a obrigação de saber também os entendimentos jurisprudenciais. Mas na legislação, só se pedir. E eu não vejo ali questão de legislação cobrando jurisprudência, né? Ela quer saber se você decorou o regulamento mesmo. Tá com o regulamento debaixo do braço, né? Exatamente. Do futebol. Show de bola, show de bola. Vamos lá, então nós falamos aqui sobre o perfil de cobrança, né, das provas discursivas. Ó, o Novo Tempo tá falando pra galera reagir. Eu quero ver o coração, eu quero ver o foguinho, eu quero ver o senzinho. Falamos os principais pontos de dificuldade. E aí, beleza. O candidato está lá, ele está se preparando, né, para provas objetivas, ele está estudando português, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, a direito tributário, contabilidade, legislação tributária, tecnologia da informação, auditoria. Essas 9, pelo menos, se ele não está estudando, ele está errado. Mas vamos lá. Aí, então, ele está estudando bem tudo isso e, de repente, ele é até mais. Ele já está estudando civil, empresarial, penal, está estudando aquelas complementares.
e ele está muito bem preparado para a prova objetiva. Está muito bem. Aí, às vezes ele chega lá e mete 85, 90% na prova objetiva. Mas por que esse mesmo cidadão, essa mesma cidadã, não consegue fazer uma boa prova discursiva se o conteúdo é o mesmo que ele está estudando? Ótima pergunta, ótima pergunta. Que, de certo modo, a gente acaba voltando no que a gente acabou de colocar aí com relação à forma de cobrança, né? E, e a forma como a gente tem que se preparar para a prova objetiva. Porque, pensa aí, você citou aí 9 matérias, né? E colocou ainda que esse é o mínimo que ele tem que estar fazendo, né? É o Se ele mínimo. está avançado mesmo, já tem mais umas 5 ou 6 aí que ele já tem que estar estudando também. Ou seja, é muita coisa, né? É muita coisa. Matérias ali que não tem, e não tem jeito. É memorização, é repetição, é decoreba. Você meio que tem que treinar o seu cérebro para essa objetividade, para esse, né? Vamos acumular tudo aqui e vamos decorar. Então, a gente é natural, naturalmente a gente forma esse pensamento mais dentro da caixinha mesmo. A gente treina muito para isso, né? E aí, se a questão discursiva vir naquele primeiro modelo que a gente falou, mais direta, mais conceitual, esse cara aí vai detonar, né? Vai detonar porque ele realmente tá bem dentro do quadradinho lá, ele fez tudo que tinha que fazer, tá jogando o jogo da prova objetiva muito bem. Então, é justamente isso, né? Ele não virou a chave para a prova discursiva. Esse é o grande motivo que o cara sabe tudo de legislação, né? Gabaritou quase, acertou aquela decoreba daquelas bases de cálculo lá, daquelas coisas que ninguém decorou, né? E acertou aquela questão, ninguém acertou, e errou a questão discursiva de legislação tributária. Por quê? Porque ele não desenvolveu o raciocínio, ele só se preocupou em decorar tudo. Né? Quando a gente citou ali os exemplos dos casos, do que poderia acontecer, né? Do que seria o estudo de caso, ele se amarrou todo, né? Ele se amarrou todo porque não sabia nem por onde se mexer. Não, mas eu não vi nada disso aqui no regulamento. No regulamento não tinha lá nada dizendo que no dia tal, né? O auditor fiscal parou o caminhão X, né? Ninguém falou em caminhão X parado no meio, né? Não sei, eu sei o conceito. Então, né? Lógico, a gente aqui exagerando, mas é isso, né? É exatamente isso. Você falou antes da questão das provas de controle, né? Que também tem esse perfil, também traz esse perfil. E a mesma situação, né? A prova de controle já te joga lá no dia a dia de trabalho de auditoria de controle, já te traz lá uma prefeitura tal que contratou um serviço tal, usando a modalidade de licitação tal. Ela nem te pergunta, né, quais são as modalidades de licitação, enfim. Não, você tem que analisar o caso concreto e ver se ali não é uma das exceções que não caberia aquela modalidade e tal, né? Ou seja, e se você pode ter decorado toda a lei de licitações, né? Mas se amarrou quando ninguém te pediu o conceito de nada, quando alguém pediu que você raciocinasse com base em todos esses conceitos que você estudou, e não só nos conceitos. O problema é esse, que o raciocínio ele tem que reunir, não é só os conceitos, é a jurisprudência, é as exceções, ou seja, né? Então, é essa virada de chave que faltou. Então, resumindo, né? Por que um candidato muito bem preparado, que vai lá e faz quase 90%, consegue daqui a pouco ser eliminado ou perder muitas posições com a prova discursiva? Porque ele não fez essa virada de chave. Ele está muito treinadinho, ele está muito dentro da caixinha, mas ele não se exigiu durante a sua preparação com questões que exigissem essa forma de raciocínio, que fosse além da decoreba, mas sim da aplicação de tudo aquilo, da aplicação conjunta, né? Vendo uma situação e tendo que resgatar lá não só a lei seca, mas a doutrina e a jurisprudência. Aí, como disse aí o Novo Tempo antes, aí, não sei se foi, aí ferrou, aí já era, né? Aí, então, esse é o motivo, né? Não se preparar para as provas discursivas especificamente, se preparou para a objetiva apenas. Legal que dá para a gente fazer um paralelo, inclusive, com a minha disciplina, com a disciplina de TI, tá, Vandara? A gente, por exemplo, a gente tem dois assuntos bem distintos. A gente tem, por exemplo, o SQL e a gente tem, sei lá, um PMBOK da vida. Como é que estuda PMBOK? Lendo, decorando. Lendo, decorando. Lendo, decorando.
Como é que o cidadão estuda SQL? Ele vai pegar uma base do entendimento de SQL, mas cada questão de SQL vai vir diferente. Cada questão de SQL vai construir usando aqueles elementos de forma diferente. Então, ele vai ter que ter um raciocínio analítico naquilo ali. Então, funciona bem parecido com a discursiva. Então, é como se aquela discursiva número 1, né, que a gente falou, do conceito, fosse uma discursiva de PMBOK. Aquela discursiva de PMBOK, ele vai perguntar, olha, quais são os processos de gerenciamento de integração? O que é a estrutura analítica de projetos? Isso é a de PMBOK. A de SQL, de repente, ela vai te perguntar, olha, eu quero aqui fazer um cruzamento de notas fiscais com a escrituração fiscal digital e eu quero consultar informações X, Y, Z. Qual seria o comando que eu faria para chegar nessas informações? Inclusive, a resposta pode ser bem diferente, porque existe uma diversidade de comandos possíveis para ser aplicado e retornar um determinado resultado, né? Lógico que esse tipo de discursivo de TI não é o comum, né? Exceto no TCU, que caiu a discursiva de Machine Learning, mas a prova do TCU, a gente, para quem não está estudando para o TCU, a gente coloca um pouquinho de lado, esquece aquele negócio, e Graças a aquilo Deus. ali não serve nem para referência. Não, se as provas começam a entrar naquele nível ali, aí eu vou aposentar e vou ficar só na fazenda mesmo. Não dá para dar aula daquele jeito ali, não. Não, mas perfeita analogia, né? Eu achei perfeita aí a tua analogia. É exatamente isso, né? Exatamente isso. E, e, por quê? Porque a prova de SQL, eu lembro da nossa prova de SQL, lógico, objetiva, né? Santa Catarina, e teve discursiva, tinha justamente as questões assim, né? Que era para você escolher entre as alternativas que tinha construído o comando para chegar, os comandos para chegar naquilo que foi pedido, né? E é o tipo de questão, como você disse, tem tantos comandos que daqui a pouco, né, dependendo do que tinha nas alternativas, lógico que a banca vai se precaver, né? Tem, tem duas pessoas saíram dali com a certeza de que estavam certo, né? Ou um que daqui a pouco conhecia alguns comandos, não conhecia todos, mas ele não tinha alternativa correta, porque ele só conhecia uma das formas de construir, de chegar naquele caminho. Mas é exatamente isso, né? É porque ali você vai precisar enquanto no SQL, né, e na prova de estudo de caso, você vai precisar juntar as peças, né? Você vai precisar ir lá buscar lá no seu HD o que você sabe a respeito para construir, né, aquilo que tá sendo pedido, né? Não é uma busca tão direta assim, não, são peças, né? Então, justamente aí que vem a dificuldade. Mas muito gostei da analogia, muito boa mesmo. Perfeitamente, exatamente. Show de bola, galerinha. Vocês estão gostando? Sobe o foguinho aí pra gente saber se vocês estão gostando. E, ok, falamos aqui do perfil, falamos das dificuldades, falamos de por que os candidatos têm certa dificuldade. E aí, vamos passar na sua sugestão, Wanda, de como se preparar para a prova discursiva. Só que antes a gente tem uma dúvida aqui do Benedito, que eu acho que já vale a gente responder agora, né? Se a gente acabou falando um pouquinho no começo, mas se você quiser reforçar um pouco esse ponto em relação a se discursivas são cobradas com frequência nos fiscos estaduais. Perfeito. Se a gente fosse falar 10 anos atrás, diria que não, que discursiva era praticamente algo ali da Receita Federal e mais meia dúzia de fiscos, né? Mas essa realidade vem mudando. Não tenho aqui uma estatística exata, mas tem sido aí cada vez mais frequente, né? Então, antes a gente quase que nem cogitava e a discursiva era uma surpresa, e hoje não. Hoje você já tem que estar como o concurseiro fiscal, né? Em regra, ali, é aquele concurseiro que está pronto para o que deve ou seja, amanhã eu estou em Manaus, semana que vem eu estou no Ceará, enfim, e tem sido cada vez um número maior de fiscos estaduais que estão cobrando, você não pode ignorar, né? Quando você está estudando para um fisco específico, né, e é só aquele que eu tenho foco, eu não quero sair do meu estado, ok? Você vai olhar o histórico dele mesmo, se ele não cobrou, não se preocupe muito com isso, né, antecipadamente, até porque se você tá bem, não é impossível você se preparar ali da discursiva no pós-digital, né? Então, mas agora, se você quer fazer uma preparação completa e tá aberto aí para as 27 unidades da federação, mais os bons ISS que a gente tem, aí a discursiva tem que estar no seu radar, que um bom número das provas que vão aparecer no seu caminho aí cobrarão discursivas. Ela tem sido cada vez mais frequente. Não é regra, mas tem sido cada vez mais frequente, né? Enquanto na área de controle ele é quase regra, né? Na área fiscal ela tem se tornado cada vez mais frequente, mas não dá para dizer que é regra, não.
Perfeito, perfeito. Aí eu vou aproveitar e fazer mais uma analogia com TI, né? A galera tem muito isso. Ah, será que eu estudo TI no pré-edital e tal? Eu vou falar isso detalhadamente no Destrava no TI no dia 27, na primeira aula e tal. Mas a gente tem que trabalhar sempre com aquilo que tem de mais de regra, né, Vandana? E assim, você falou um negócio bem importante. Se a pessoa está focando no único físico, e geralmente assim, não é a recomendação que a gente dá, né? Até porque a preparação ela mais ampla, você acaba aproveitando mais oportunidades. Tem a Vandana, por exemplo, que já foi no Rio Grande do Sul, veio de Santa Catarina, voltou para o Rio Grande do Sul. Né? Eu já rodei também o Brasil em vários concursos e tal. É, e aí, qual que é a relação que eu falo com o TI? Olha, se a gente tem a cada 10 editais, 9 cobra TI, 8 cobra TI, por que você não vai estudar TI no pré-edital, né? Então, assim, é muito arriscado você deixar de estudar uma disciplina que cai de forma constante. Por que eu estou falando isso? Eu já falei aqui algumas vezes. Porque quando saiu o Cefaz Ceará, choveu de gente aqui na internet. Ah, mas agora não vai mais Querendo, cair TI. não Não era vai nova. mais cair TI. Por quê? Porque estava querendo fugir da disciplina. E tem coisa que não dá para fugir. Já é realidade. Exato. Podem esperar. Olha, o TCU. A gente falou aqui do TCU, que é uma prova de exceção. Mas está ali, pessoal. O TCU ele dita um pouco das regras dos próximos concursos. Vocês já acham mesmo que a Receita Federal vai ficar tão atrás assim da cobrança de disciplinas de inovação, disciplinas que são parte do trabalho do auditor? O auditor hoje ele faz o quê? Cruzamento de dados. Você acha que quando você manda um impostozinho de renda, beleza, que o sistema faz lá as coisas automatizadas, mas você acha que o auditor fiscal da Receita Federal não vai estar fazendo cruzamento de dados? Ou você acha que ele vai estar lá no operacional, né? Fazendo, no caso do ICMS é mais fácil de fazer isso. Hoje a maioria não para mais, não é para mais parar caminhão, vou fazer cruzamento de nota fiscal. Então tem que ter esse entendimento da disciplina. Da Posso mesma até forma. parar o caminhão, mas eu não Oi? paro aleatoriamente. Eu posso até parar o caminhão, mas hoje eu paro o caminhão porque eu já fiz o cruzamento das notas fiscais, identifiquei qual o caminhão que eu ia parar lá. E aí eu vi que aquela empresa tinha problema, eu vi, vejo quais são os trajetos que ela faz, eu vi que a nota fiscal foi emitida. E a gente tem a questão da rastreabilidade hoje, né? Da questão Uhum. das notas, sabe exatamente por onde passou, porque a nota você sabe quando caminhão, qual nota está em qual caminhão, né? Então você para o caminhão porque da sua auditoria você já avisou o posto tal que o caminhão X está com a nota tal, eu quero que você pare e confira essa mercadoria. Ou seja, você ainda para caminhão, você para caminhão de uma maneira muito mais inteligente, usando justamente o cruzamento de dados e com uma auditoria que já foi feita antes, né? Perfeitamente. Então a discussão vai no mesmo sentido de TI. Olha, se a maioria dos físicos está cobrando, por que você não vai se preparar para isso? É diferente de, por exemplo, sei lá, você está lá estudando, você ainda não está avançado, está no começo, e aí de repente você vai deixar de lado a disciplina de AFO para a área fiscal. Por quê? Porque a disciplina de AFO para a área fiscal é exceção. Para a área de controle, não. A área de controle você tem que dar AFO. Mas para a área fiscal é uma disciplina de exceção. Então não adianta você incluir AFO se você não está bem em contabilidade tributária, auditoria, TI, legislação tributária. Agora, se é um negócio que você sabe que cai e você já está ali avançado, por que já não começar a se preparar? Então são sempre os estágios, né? É sempre, inclusive, quando você for falar agora de como se preparar, você deve falar do momento também, de quando incluir isso. Mas eu acho que esse momento ele vai depender justamente dos estágios. Então, aproveitando esse gancho, vamos entrar então como que os candidatos se preparam ou devem se preparar, ou a sua sugestão de preparação mais efetiva e mais eficiente para provas discursivas. Porque para a prova objetiva a gente está aqui falando desde o começo da semana, a gente tem muito conteúdo aqui, mas para Bora, discursiva é um pouco mais raro de encontrar. bora. Perfeito. Ok, recebo bastante essa pergunta também, né? Ah, como se preparar e também quando começar a se preparar, né? E aí, o como se preparar, não tem jeito, é praticando mesmo, né? E aí, a questão da prática é justamente muito voltada para as dificuldades que eu falei que a gente encontra, né? Quais as dificuldades que eu falei que a gente encontra? Ah, primeiro a questão de que eu só escrevo no WhatsApp com tudo abreviado e usando um monte de emoji. Agora querem que eu escreva aqui 60 linhas de um texto dissertativo estruturado e tal, enfim, coeso. E aí o bicho pega, né? Então, é essa falta de prática, né? Essa falta de prática aí, o professor Ramon mesmo disse que desde o ensino médio não pega um caderno para escrever. Então, é isso, né? Então, às vezes, e aí, às vezes, lá no curso discursivo, o pessoal pergunta se pode mandar questão digitada, né? Que chega a dar uma pavor aí de ter que escrever, né?
Não, e é a prática. E você vai resolver, você vai se preparar focando muito nisso que eu coloquei, que são as duas dificuldades. Primeiro, criar o hábito de escrever, né? Conseguir organizar as ideias, né? Em forma de um texto dissertativo. E aí ontem eu estava falando também sobre discursivas. E o texto dissertativo nada mais é do que, em tese, a lógica do que a gente deveria usar para expor qualquer ideia, né? Se eu venho aqui, né, e quero, por exemplo, o professor Ramon, né? Professor de TI, todo professor gosta de puxar a brasa aí pro seu assado, né? E ele veio aqui querer convencer vocês que TI é importante, que vocês precisam se dedicar muito para a matéria de TI. Ora, colocando isso, né, fazendo essa analogia ao texto dissertativo. Primeira coisa, ele vai ter que vir aqui dizer, falar para vocês do que ele está falando, né, o porquê, o que ele quer falar. Vai fazer uma breve introdução, vai dizer, né, que veio aqui para responder aí esse ponto para vocês. E a questão de você estruturar no texto dissertativo, né, com coeso, com sequência lógica, não adianta, não dá para ele vir aqui me dizer que TI é importante. E o primeiro argumento dele, né, no desenvolvimento do texto, digamos assim, na discursiva, seria dizer que TI pesa muito pouco, que TI é muito fácil quando vem são questões. Não, né? Se ele quer justamente chegar numa conclusão lá no raciocínio dele de que a matéria de TI você precisa dar uma importância, dedicar horas, começar a estudar cedo, os argumentos que ele vai me trazer, e aí a gente está no desenvolvimento do texto, tem que ter esse desencadeamento lógico que consiga que a conclusão, para mim, praticamente não precisasse dizer, porque é a consequência lógica daqueles argumentos, né? Isso é um texto dissertativo. Você apresenta, você traz os seus argumentos, desenvolvimento, que tem que apresentar justamente isso, né? Essa coesão, não tem como não parar você dizer uma coisa que vai para um lado, no outro que vai dizer para o outro, e a conclusão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, eu não sabia muito bem o que estava falando, então eu só fui jogando as ideias ali no texto, né? Então, isso é o texto dissertativo, você se acostumar a expressar as suas ideias, né? Escrevendo e buscando ter justamente essa estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, guardando essa relação entre as partes. E a outra dificuldade é com a forma de cobrança. Justamente você sair da caixinha, da decoreba, da prova objetiva, que muitas vezes fica nisso, e aí você precisa raciocinar um pouco mais, né? Ver não apenas a norma, mas como ela se aplica. Então, e como você faz isso? Praticando questões anteriores e questões com o mesmo nível de cobrança da prova, né? Então, não tem outra forma de se preparar. E aí, o alerta que eu faço é esse, que não tem como fugir também da preparação, né? Muitas vezes, chegou a questão discursiva, mas eu não sei resolver isso aqui. Eu vou ler o espelho, vou estudar o espelho, que aí eu vou entender bem e vou estar preparado. Não, você não vai estar preparado, né? Justamente porque você não resolveu. Você leu, ok, né? Então, como que eu faço quando eu não sei? Ok, vou fazer o caminho que tem que ser feito, vou passar a escrever aí uma discursiva a cada semana, a cada 15 dias, resolver questões anteriores, ou buscar um curso que tenha questões aí com o mesmo estilo de cobrança. E aí, a cada questão que chega, você quer pular, essa eu só vou ver, né? E não escreve. Já deu problema. Ok, mas o que eu faço então? Porque realmente eu não dominava aquele conteúdo para escrever. Você ok, viu do que se tratava, não conseguiu desenvolver, fecha essa discursiva e coloca ali no seu roteiro de estudo estudar esse assunto. Você vai dominar esse assunto, deixa passar mais 1, 2 semanas e aí volta, não lê o espelho, não busca a resposta no texto, não, busca aprender o assunto. E aí você volta e aí escreve, né? E aí escreve sem ter lido o espelho, ou seja, se obrigue a praticar, né? Se obrigue a praticar. Agora, o momento de você começar a preparação para a discursiva, considerando também as duas principais dificuldades, a dificuldade de desenvolver o texto, você, em tese, poderia começar a praticar esse lado a qualquer momento. Aí você começaria fazendo redações ali, que são sobre assuntos gerais. Você ia estar tratando esse primeiro aspecto, né? O segundo aspecto que você precisa tratar, você precisa ter base teórica, né? Você precisa ter estudado pelo menos o ciclo básico, pelo menos as matérias que costumam cair, direito tributário, enfim, pelo menos direito tributário tem que ter estudado para você conseguir pegar e começar a resolver as questões propostas do curso de discursiva ou as principais, né? Ou as principais questões anteriores que você vai encontrar. Então,
já exige um certo tempo. Ah, então eu começo com redação, que não é o estilo que cai, só para praticar escrever, e depois eu começo lá na frente, quando tiver base com questões mesmo de fisco. Eu não vejo essa necessidade, né? Porque eu acho que essa primeira dificuldade, ela é teoricamente mais fácil e até mais rápida de você suprir. Então, eu focaria num primeiro momento em fazer minha base, né? Porque se você não tem ainda, não terminou nem o direito tributário ainda, você ainda tem aí um caminho muito importante para percorrer, uma base mínima para fazer, né? Porque senão, nesse momento, não precisa nem se preocupar com discursiva, que da maneira que você está, a sua nem vai ser corrigida, porque não é uma preocupação ainda. Eu priorizaria e colocaria todo o meu tempo em fazer a base. Ah, tá ali, concluindo o direito tributário, enfim. Ok, aí começa a praticar as discursivas aí, com foco nas provas, né? E, obviamente, quanto mais você está focando num concurso que você já sabe que vai ter discursivas, aí você precisa, aí você já tá mais ligado nisso, né? Tô falando de uma preparação regular, né? Ainda não tô focado ali com nenhum edital, tô fazendo a minha preparação. A partir de quando eu me preocupo com isso? Ali quando acabar as básicas, né? Quando acabar as básicas, faz sentido você inserir a preparação para as discursivas. Show de bola, show de bola. Então, é justamente a questão dos estágios, né? Se a pessoa está começando a estudar hoje para concurso, ela não vai incluir discursivo agora, que ela tem português, administrativo, constitucional e raciocínio lógico no mínimo para começar a brincadeira, né? Depois, para a área fiscal, ela vai ter contabilidade, direito tributário, a TI e auditoria e legislação tributária, né? Se a pessoa tiver já mais ou menos um direcionamento para pelo menos o nível de fiscos, né? Se é municipal, ou estadual, ou federal, né? Ah, é aquela história. Como é que eu, vamos supor na área de TI, como é que eu vou escrever uma discursiva sobre PMBOK se eu não sei nem o que é PMBOK? Não dá, não dá. Então, primeiro tem que ter o conhecimento teórico, né? Mas é como a Vandara falou, se você tem a base teórica, aí você vai avançar para o próximo estágio, que é, beleza, eu tenho uma base teórica, agora eu já consigo aqui ir bem na objetiva, a minha discursiva provavelmente já vai ser corrigida, então essa minha discursiva agora tem que estar boa. Porque se chegar lá, ela for corrigida e eu cair por causa da discursiva, lascou, ferrou. Agora não, também o contrário também não pode ser, né? Ah, não, já vou começar aqui agora 100% indiscursiva e eu E não não consigo garante, acertar as questões de tributário, entendeu? não garante a correção da discursiva, né? Primeiro E tem não que garante a correção da discursiva. dois lados ali, né? Tem que estar bem para garantir que a sua vai ter chance, pelo menos, de ter a discursiva corrigida, mas também não pode negligenciar a discursiva a ponto de tê-la corrigida e ela, em vez de contribuir para que você ganhe posições, te jogar para fora das vagas, né? Então, é um trabalho ali de crescimento conjunto, mas tem um mínimo que precisa ser feito antes, né? Show de bola. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida aí, pode ir mandando. Vandinara, eu vou dar um chute aqui, eu vou dar um palpite. Inclusive, acho que durante essa semana o pessoal já perguntou alguma coisa sobre isso. A gente estava falando justamente sobre as disciplinas e tal, né? Ah, e o pessoal falando, a gente falando muito na auditoria, né? Porque a auditoria a gente falou justamente que tem esses estudos de casa e tal. E, pelo menos eu sou um pouco suspeito para falar porque eu ministro o conteúdo também, né? Que é a NFEFB. Mas eu tenho um. Sim, eu estou esperando a qualquer momento uma discussão sobre isso, porque tem muita relação com o cotidiano do auditor, principalmente aí nos fiscos estaduais, né? Na Receita Federal a gente deve ter cobrança do SPED fiscal, né? Até porque é o centralizador do negócio, né? Deve ter até uma cobrança um pouco mais pesada, porque deve incluir alguns outros demonstrativos, algumas outras escriturações digitais. Mas nos fiscos estaduais, tá assim, ó, toda prova que tem, discussível, agora vai ser na Cefaz Alagoas. Agora vai ser. Então, a qualquer momento, eu acredito numa discussão sobre auditoria de NF e EFP. Você concorda dessa opinião? Tem mais algum tema que você visualiza como possível novidade, digamos assim, em relação à cobrança de discursivas? Uhum. Bom, uma observação, né, que a gente fez lá no começo, que é justamente essa questão de não só as matérias da prova objetiva da área fiscal, pelo menos as que mais pesam, estarem muito alinhadas ao que a gente usa no dia a dia da carreira e da discursiva quando cobra. Estudo de caso também está buscando isso, né? Como disse o Ramon, eu quero que esse cara entre aqui, não tem que estar ensinando nada para ele, já vem voando em TI, em tributária, em legislação, em auditoria, e é bem isso mesmo, né? E essa é a ideia das administrações tributárias, né? Ok, eu vou ensinar para ele o
básico aqui que eu sei de já ser auditor fiscal aqui, né? Já veterano, enfim, já conhece aí o trabalho. Mas o resto eu quero que esse pessoal já venha voando, né? Então, se a gente fizer esse raciocínio e a gente percebe que é isso que a Secretaria de Fazenda tem pensado, eu quero que esse cara chegue aqui o mais preparado possível, é o que tem. Não tem como fugir disso, não tem como fugir de a gente estar esperando que esses assuntos sejam cada vez mais cobrados, tanto na prova objetiva e na prova discursiva que cobra estudo de caso, né? Que cobra estudo de caso. Então, quando a gente vê uma coisa que tem sido comum, lá no nosso concurso, isso já aconteceu e eles usaram na prática, que era o conteúdo de auditoria, lá dentro colocaram TI, né? E colocaram legislação, justamente dando espaço para uma questão interdisciplinar. Você tinha lá tópicos de TI, né? Acho que veio alguma coisa de banco de dados, alguma coisa assim, dentro de auditoria. E sei que numa das matérias cobrava as três juntas, né? Ou seja, colocava tópicos abrindo espaço para questões interdisciplinares. E teve alguma questão assim que cobrou tanto a questão dos documentos eletrônicos quanto do TI, né? Porque era uma questão, se eu não me engano, de banco de dados, ou de SQL, agora não lembro, relacionada com os bancos de dados de NFE e EFD. Então, por uma questão lógica, né? Eu sou professora de discursiva, eu quis trazer os argumentos aqui pelos quais a gente deve, né, acreditar, tá sempre achando que isso é um assunto caindo de maduro tanto para a objetiva e para a discursiva. Por quê? Por isso, pelo fato de a Secretaria de Fazenda estarem querendo cada vez mais que o concurso selecione pessoas que já sabem o máximo possível do que vão encontrar na prática, né? E aí por isso a importância e a relevância dessas matérias na prova. E por isso a cobrança, quando há cobrança discursiva, a gente percebe a cobrança dessas situações mais aplicadas, mais do dia a dia. Aí não tem como fugir, né? Esse é o dia a dia. Então, sim, tem que cada vez mais dar essa atenção. Nem sempre vai na velocidade, até porque às vezes as próprias bancas examinadoras precisam estar, né? Os professores da banca precisam estar se atualizando, precisam estar se inteirando, né? E a gente vê aí, às vezes, né, as bancas errando ali questões de legislação, enfim, né, IPI na base de cálculo. E aí a gente vê, ok, mas daqui a pouco não veio ainda, até pela falta do examinador que se garanta fazer uma questão borrada aqui, envolvendo tudo isso. Tem isso, né? Tem isso também. Tem, realmente assim, tem que saber alguém, tem que ter alguém que saiba cobrar também, né? Já são conteúdos que dificilmente tem alguém que saiba. Dificilmente tem alguém que ensine. Aí quando a banca cobra, então, aí já complica mais ainda, né? Cobrou agora você faz a Lagoa 5 questões anuladas. Lógico, lá teve erro de digitação e tal, mas 5 questões anuladas do tema. E a gente ainda percebe justamente isso. As questões objetivas, elas são bem mais dentro do que está escrito. Por quê? Porque se o cara quiser inventar, porque lá tem, né, Vandara, lá tanta disciplina, quando ele cobra dentro de TI, que ele chama de cruzamento de informações, quando ele cobra dentro de auditoria, que ele chama de teste de auditoria, tem todas essas possibilidades de cruzamento de informação. Só que quem que define o cruzamento de informação? É o auditor fiscal no dia a dia. As possibilidades são infinitas, são inúmeras. Por exemplo, lá no meu curso de NFFD, eu cito várias possibilidades de cruzamento de informações. Né? Dada a realidade do próprio Santa Catarina, de outros físicos que eu acabei pesquisando também. Mas isso são possibilidades infinitas. Então, imagina o examinador da FGV, ou do CESP, ou da FCC, que não é auditor fiscal, que não trabalha com isso no dia a dia, e não tem isso consolidado, aquele que a gente falou, não tem estudo concreto, caso concreto, não tem isso consolidado. Então, como é que ele vai fazer essa cobrança? Então, talvez por isso que esteja demorando um pouco, mesmo já sendo um conteúdo que desde 2018, né, nós tenhamos a cobrança de forma forte. Provavelmente, em algum momento, alguém vai sentar e entender essa estrutura ou conversar com alguém e dizer, beleza, a gente consegue montar uma questão assim que não seja anulável, né? Porque se bota uma discursiva anulável, aí já era. Então, a banca também tem que se precaver nesse sentido. Perfeito, perfeito. Show de bola. Vandinara, tem mais alguma coisa em relação à discursiva em si que você queira falar? Não, eu acho que a gente conseguiu passar bem aqui a ideia, né? E
principalmente essa questão da virada de chave, né? Não é só a preocupação mais básica em escrever e estruturar o texto. Essa é a preocupação do pavor ali, daquela pessoa que não gosta de escrever, enfim. Mas a preocupação vai bem além, principalmente porque na área fiscal você percebe que tem sido também muito comum uma cobrança ali onde você tem 100% da pontuação, às vezes, no conteúdo, né? E aí, os seus erros, a questão mais estrutural do texto e do uso da norma culta, né? Da gramática, ela vem tirando pontos, ou seja, né? Das duas grandes dificuldades que eu coloquei, a segunda é a mais relevante. Você precisa dominar o conteúdo e ter esse raciocínio lógico sobre ele. Essa é a maior dificuldade, né? Quanto menos erros você cometer no aspecto estrutural, no aspecto gramatical, de uso da norma culta, menos pontos você vai perder, né? Mas o principal é você dominar o conteúdo. E eu digo isso porque nas provas que eu ainda conseguia ali fazer recurso para os alunos, eu via alunos com texto razoavelmente diferentes, do ponto de vista que um estava bem mais estruturado, com essa questão de coesão, de uma sequência lógica ali, e o outro nem tanto. O outro meio que foi jogando as respostas lá, né? Mas ambos estavam com a resposta certa. A nota foi muito próxima, ou seja, a banca não estava pesando muito nessa questão. Ou seja, o conteúdo e essa forma de raciocínio é o mais importante. Até porque esse outro lado, você naturalmente, né, principalmente se fizer um bom curso ali, você vai corrigir à medida que você submete os seus textos para correção, à medida que você pratica, né? E aí uma dica que também bem interessante, não estou fazendo curso ainda, vou deixar fazer um curso, né, para investir num curso só no pós-edital, mas já comecei a me preparar. Uma coisa legal de fazer, que resolve duas grandes preocupações, né? Uma preocupação, mas que tem dois aspectos, que nem o professor falou ali, que é será que eu estou conseguindo me fazer entender? Troca com um colega, ele também conhece tributário, ele vai conseguir analisar, né? E aí será que eu estou conseguindo me fazer entender em dois aspectos. Primeiro é a questão da letra lá mesmo, da caligrafia que o Ramon falou, né? Será que dá para entender isso aqui? E o segundo é essa questão do texto, né? Será que eu realmente consegui estruturar o texto de maneira que ele ficou com essa questão, né, de um texto dissertativo, de que os meus argumentos, de que o meu desenvolvimento tinha ali uma sequência lógica, enfim, e realmente, e até do ponto de vista do conteúdo, né? Porque ele é um colega que está estudando também. Então, porque às vezes a gente, né, para nós, eu que estou dizendo, para mim é tudo muito claro. Então, isso de ver se você está conseguindo se fazer entender é bem importante. E aí, trocar figurinha com um colega funciona bem, né, para avaliar esses dois aspectos aí, se dá para entender essa sua letrinha, né, e a questão ali do desenvolvimento da discursiva. Mas é isso, acho que a gente conseguiu cobrir bem. Quem tiver, ficar com qualquer dúvida, é só acompanhar aí meu Instagram. Estou sempre com a caixinha aberta, manda dúvida lá. A gente aí amanhã, ou acho que aí no máximo segunda-feira, a gente vai estar com o nosso curso de discursivas para a Receita Federal também já aí na rua, enfim. Então, né, estamos à disposição, mas eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa aqui hoje. Show de bola. Pessoal, a Vandinara, ela abre a caixinha 4 horas da manhã, tá? Até brinco com ela às vezes, que eu sou mais noturno e ela é mais da madrugada, né? Então, às vezes, eu tô indo dormir e eu já vejo a caixinha da Vandinara. Bom dia, tá dando boa noite. Então já mando pra ela, Vandinara, tá bom, vou passar o turno agora porque tá bom de eu ir dormir, fica aí agora com a galera da madrugada, né? É, é isso, pessoal. Quem, né, quiser conhecer mais sobre o trabalho da Vandinara, tem lá a escola de auditores, né, que tem toda a preparação, inclui o curso de discursivas também, né, Vandinara? Exatamente, exatamente. A gente tem uma preparação completa, né, que é a escola de auditores, que a gente fornece material de estudos, fornece plano de estudos, mas fornece principalmente, né, uma metodologia, né, uma forma de estudar, algo que eu sempre prego, né, e eu sei que algumas pessoas me criticam por isso, mas ok, é que eu acho meio que absurdo você entrar ali num planejamento de estudos dizendo que você quer ser aprovado daqui a 3, 4, 5 anos, porque você sabe que a área fiscal é assim. Claro que você tem que ter a consciência de que não existe uma conta exata e não existe garantia de aprovação. Mas eu sempre estudei com o objetivo de passar no meu próximo concurso. Eu acho que isso, com os pés no chão, óbvio, né? Sabendo que para isso, obviamente, eu teria que ter disciplina acima da média, né? E teria que ter um método, uma forma de estudar que realmente
fosse capaz de acelerar a minha aprovação. Então, o que a gente preza lá na escola é justamente isso, né? De entregar para o aluno uma metodologia, além de todo o resto, né? Material de estudo, enfim, preparação completa, preparação para as discursivas, mas entregar uma metodologia que ele seja capaz, né, de ser aprovado ali em um ano, com uma preparação, ou seja, né, estudar da maneira correta, porque quando a gente, o que eu atribuo, né, a se levar muito tempo para ser aprovado, né, sei lá, vários anos para ser aprovado? Duas coisas. Primeiro que tem gente que diz que eu fui aprovado com 3 anos, 4 anos, mas você vai ver os primeiros 2 anos ele estudava uma semana sim, 3 não. Então, 4 anos não queria dizer nada ali. É a disciplina. As pessoas, até elas conseguirem, né, realmente criar essa disciplina de estudar com regularidade. E o outro fato é método, né? Eu estudo, mas eu estudo errado, eu perco muito tempo fazendo um resumo que eu não vou utilizar. Então, a nossa proposta é justamente entregar isso. Tudo que a pessoa precisa, né? E aí, principalmente uma metodologia que permita ela aí fazer uma preparação completa e cumprir aquela meta que todos nós temos quando começamos a estudar, furar a fila, né? Eu não quero esperar esse tempo todo, não. Eu quero já começar estudando da maneira correta, com metodologia, com bons materiais, porque eu quero a minha aprovação logo. Lógico que você tem a consciência de que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas você tem que ter esse ímpeto, né? E essa disposição de fazer o que tem que ser feito para que aconteça o mais breve possível. Show de bola. Pessoal, então nós estamos aqui, né, encerrando a nossa operação fiscal 2022, mas na verdade a missão, né, de ser aprovado, de ser a próxima auditora fiscal está só começando, né? Na operação fiscal nós trouxemos aqui vários convidados especiais aí para falar de vários temas importantes na preparação de vocês, mas nós temos uma virada de chave que é importante, que é sair do plano e entrar na ação. Não adianta de nada vocês só escutarem a gente, escutarem, se não colocar aquilo em prática, se não tomar medidas, se não agir para chegar no objetivo. Só para relembrar, em relação à disciplina de TI, a gente vai começar essa virada de chave na semana que vem no Destravando TI, onde eu vou falar para vocês sobre os 3 erros que vocês não podem cometer de jeito nenhum, é como a Vandera falou. A gente começa fazendo errado, então o nosso tempo de preparação, nosso tempo de aprovação vai demorar muito mais. Então, por que não já saber o que não podemos fazer de errado? Na quarta-feira, dia 29, nós falamos o que realmente importa na disciplina de TI. A disciplina de TI tem algumas particularidades. Você não vai estudar igual direito administrativo, direito constitucional, ou achando que é da mesma forma. E na sexta-feira, dia 1º de julho, nós falaremos sobre como você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. Vandinara, muito obrigado pela participação mais uma vez na nossa operação fiscal. Se quiser dar um recadinho final para a galera, pode ficar à vontade. Não, é isso. Agradecer, né? Dar aí a sugestão de que aproveitem muito aí a semana que vem com o professor Ramon, né? Porque eu acho que é exatamente isso que ele colocou. De TI é uma matéria que pode fazer essa diferença, né? Tanto em retardar, porque ela vem pesando cada vez mais, então você tem que pontuar ao máximo, né? Como em acelerar. Uma matéria que pesa muito, se você vai muito bem, ela te joga lá para cima. Então, eu acho que a gente pensa muito parecido sobre isso, né? Aprender a estudar, não é só sentar, vou pegar meu material de TI aqui e vou estudar, como você disse, achando que é da mesma forma que outra matéria, né? E assim é para a preparação como um todo, né? Não adianta só você baixar a cabeça e achar que vai fazer de qualquer jeito e tá fazendo, não. Você precisa aprender a estudar, planejar que matéria eu vou estudar agora, que assunto, né? A TI, como é que eu organizo. E aí, eu acho que né, eventos como esse do professor vem justamente para facilitar, né? Que você já, quando começa a estudar efetivamente, estude da maneira correta e daqui a pouco você ia levar 1 ano e meio para ficar fera em TI, e o fera em TI é diferente do direito tributário, tem que avisar aí. O pessoal vai querer ficar com 95% de TI, não vai achar que não vai ter preparado nunca, né? Então, mas daqui a pouco, sabendo estudar a matéria, né? Sabendo justamente os erros que não cometer, exatamente o que que eu estava falando aqui antes, né? Então, bora focar aí, aproveitar as dicas que o professor Ramon vai trazer e já encurtar pela metade o tempo aí de preparação em TI, porque você vai estudar da maneira correta e não vai cometer os erros aí que os iniciantes normalmente cometem, né? É exatamente isso que a gente prega também no nosso método de estudo já. Estude, mas estude da maneira correta, sem cometer
os erros aí de iniciantes, né? Que eu digo, já começa estudando como um concurseiro avançado. Show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram durante essa operação fiscal. Aqui não para. Sigam, né? Sigam aqui o Prof. Ramon Souza, quem não segue. Segue a Vandinara, quem não segue. Sigam também os outros participantes da operação fiscal. E a gente está sempre disponível aqui para ajudá-los. Só mandar direct nas caixinhas que a gente abre também. Vamos juntos aí rumo à aprovação. Obrigado, Vandinara. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.